Olá, crianças! Olha eu aqui novamente para mais uma aula com vocês. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje com a nossa disciplina de artes. Estamos na aula 16 e hoje vamos falar um pouco sobre as etapas do desenvolvimento do desenho infantil. O que isso quer dizer, tia? Etapas do desenvolvimento do desenho infantil. Estão vendo aqui esses desenhos? Isso mesmo, são desenhos infantis e cada um desses tem uma sua etapa. Desenho infantil. O desenho é apenas uma ação sobre uma superfície. A criança sente prazer ao constatar os efeitos visuais que a sua ação produz. Esta fase é conhecida como fase dos rabiscos, uma vez que os desenhos da criança são linhas ou traçados arredondados, formando remoinhos. Nestes desenhos, a cor tem um papel secundário. Estão vendo aqui? Vamos ver as etapas agora. De 2 a 4 anos. Etapa da caricatura descontrolada. Segura o lápis com a mão inteira. Sente prazer com o movimento. O movimento do desenho se inicia a partir do ombro. Olha aqui, ó. Essas são etapas. Vamos ver outra etapa. Aqui é uma etapa descontrolada. Vamos ver agora a etapa da caricatura. Agora vamos ver a controlada. Olha bem essa imagem. Executa pequenas marcas com o movimento do punho. Repete os movimentos e repassa nas marcas que faz. Em bolsas, círculos, espirais e linhas. Olha aqui, ó. Vai fazendo por cima do outro, né? Fazendo círculos e linhas. São desenhos, são as etapas de 2 a 4 anos. Continua ainda essa primeira aqui, de 2 a 4 anos. Etapa da nomeada, caricatura nomeada, que é essa daqui, ó. A criança conta histórias sobre a garatuja, já segura o lápis entre os dedos, situa os rabiscos intencionalmente, as linhas possuem significado. Então, quando a criança, ele quer dizer assim, que quando a criança escuta uma história, ela mesma vai produzir aquela história através do desenho da maneira que ela entendeu. Ela vai usando caratujas para fazer a leitura daquela história. Aí, fica desse jeito. De 4 a 7 anos, etapa da figura tádipole, que é essa daqui, ó, de 4 a 7 anos. Inicia o desenho de figura com a figura humana, cabeça e membros. São as primeiras estruturas a aparecer. Mais tarde, desenha braços que saem da cabeça. Distorções e omissões são esperadas. Então, a tádipole, ela inicia o desenho de figuras com a figura humana, cabeça e membros. São as primeiras estruturas a aparecer. Mais tarde, com o passar do tempo,
eles começam a desenhar braços que saem da cabeça. Distorções e omissões são esperadas. Ó. Começa a desenhar, aí depois começa a inventar outras coisas. Continua aqui de 4 a 7 anos. Etapa das formas geométricas. Olha para a imagem. Vamos ver um pouco. A localização e os tamanhos dos elementos do desenho são subjetivos, flexíveis. Os símbolos mudam de significado nas histórias que contam sobre os desenhos. Copia quadros com 4 e triângulos com 5 anos. Então, aqui ele já começa a usar as formas geométricas, né, para fazer desenhos. Etapa dos objetos flutuantes. Que são esses daqui, ó, observando o desenho. Os tamanhos não mantêm relações proporcionais. O papel gira enquanto a criança desenha. Os objetos desenhados não mantêm relações uns com os outros. Então, assim, você bota o papel na mesa e de acordo com o papel vai se mexendo, você vai desenhando. A criança ainda não tem a capacidade de deixar o papel paradinho. E o papel vai se movimentando e ela vai desenhando. Por isso que o papel começa a girar e o desenho começa a ficar ao contrário. De 7 a 9 anos. Etapa formas humanas, que é essa etapazinha aqui. O esquema aprendido se repete sempre. O esquema se altera para atingir um sentido especial. As proporções expressam um valor emocional. Então, olha, se repete o desenho e, da mesma forma, desenha vários para se expressar, né? Muitas vezes desenha amigos, a família. Etapas das linhas da base e do céu, que é essa etapazinha. As representações são achatadas ou em um só plano. Quase não ocorre sobreposições. Há uma função do tempo e do espaço. Estão vendo? Já começa a desenhar linhas, o céu, já aparece mais coisa nessa etapa. De 7 a 9 anos ainda. Etapa do conceito de cena. Observando aqui essa cena. Organiza a composição em 2 dimensões, exibe representações simultâneas, desenhos em raio-x mostrando o interior dos elementos. Aqui, ó. Como se tivesse desenhado, né, um raio-x, como se você estivesse olhando por cima do desenho. Já faz uma cena que a criança desenhou todos na mesa, estão vendo? Etapa do realismo vai de 9 a 12 anos. Olha aqui, ó, as imagens. Há menos exageros, omissões e distorções das pessoas. O céu aparece na linha do horizonte. Preocupa-se com detalhes, está consciente da sua própria arte, expressa profundidade por meio da utilização de diferentes tamanhos das figuras, usa sobreposições, o plano dos desenhos emergem, há interlações na cena desenhada. Já tem mais detalhadamente, aparece o céu, já faz a sua própria arte, né, com essa etapa de 9 a 12 anos. De 12 a 14 anos, etapa do pseudonatalismo. Veja as imagens. Fim da arte espontânea. Faz autocrítica e critica as imperfeições que reconhece nos desenhos. As expressões faciais variam. Expressa as ações e as articulações dos movimentos corporais. Expressa as ações e articulações dos movimentos corporais. Utiliza a linguagem das
HQS, História em Quadrinhos. Tem consciência do ambiente e faz uma tentativa da perspectiva. O desenho representa uma ação. Estão vendo? De 14 a 17 anos, a etapa da arte adolescente. Observa aqui as gravuras. Tem consciência das proporções. As ações expressas na arte se mostram por meio de detalhes. É notável o desenvolvimento das habilidades artísticas, uso de luz e sombra, seu foco de atenção se amplia, tem consciência da atmosfera, a distorção são propositais. Ó. Já consegue desenhar de maneira claríssima a sua arte. Você sabia que o desenho faz a criança conhecer os próprios sentimentos? É através dele que ela coloca para fora suas percepções do mundo. Então, assim, essas que eu acabei de explicar para vocês são as etapas do desenho, vai de acordo com a idade. Ela começa de uma forma, quando chega lá no final, com seus 17 anos, ela já desenha muito bem, já consegue se expressar muito bem através do desenho. Sendo que desde o início do pré, através do desenho, a gente já pode observar o que a criança desenha, porque muitas delas passam seus sentimentos através de desenhos. Né? Se ele está triste, ele vai desenhar algo que mostre, que passe para outra pessoa o quanto ele está triste. Se ele está contente, alegre, ele já desenha de outra forma. Né? Então, o desenho também ajuda muito nisso. Chegamos ao fim da nossa aula de artes, mas agora você vai pegar o caderninho, vai copiar essa questãozinha aqui, ó. Agora, use sua criatividade, fazendo um lindo desenho sobre você. Você vai fazer uma moldurazinha no seu caderno, de qualquer forma, e vai criar o seu desenho nessa moldura, sobre você. Viu? Tchau, até mais. Bye!